sou Daiane Raquel de Oliveira, sou enfermeira, trabalho na Universidade Regional do Cariri, sou professora do curso de enfermagem, sou mestre na área de farmacologia e doutoranda na área de bioquímica. Nós iremos estudar sobre o assunto urgências e emergências, iremos fazer uma abordagem definindo o que são essas situações, o que seria um serviço de pronto atendimento, competências dos profissionais que trabalham na área de urgência e emergência. E vamos iniciar a aula de hoje começando pelos conceitos, segundo o Conselho Federal de Medicina, na resolução 1451 de 95, urgência seriam ocorrências imprevistas de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Então, sempre que nós estivermos diante de uma situação de urgência, o que vai classificar, categorizar essa situação é o risco ou não ao potencial, né, um risco ou não à vida do paciente e às suas funções vitais. Não caracterizando ainda o risco, mas o potencial risco para. O que diferencia da emergência, que já seria uma constatação médica de um agravo à saúde que implique em risco iminente de vida, então, ou sofrimento intenso para o indivíduo. Então, sempre que eu precisar diferenciar, ou para que eu possa compreender qual é a diferença entre essas terminologias, eu devo sempre estar atentando para a questão do risco iminente de vida ou não. O que muitas vezes diferencia são questões de segundos, de minutos. Então, o paciente em emergência ele tem que ser atendido agora. Não há como aguardar para essa atenção. Já o paciente em urgência, ele poderia esperar. Esperar quanto tempo? Isso dependendo da situação que está levando à urgência. Então, pode ser 5 minutos, 10 minutos, menos que isso, né? 2 minutos, enfim. Mas a atenção precisa ser feita com brevidade, entretanto, o paciente pode esperar algo, o que diferencia da situação de emergência. E como é que eu vou, então, classificar uma situação de urgência e emergência diante de um paciente? Através da avaliação da sintomatologia deste. Então, todo profissional que trabalha com urgência, que trabalha com socorros de urgência, ele precisa estar apto e desenvolver habilidades cognitivas e técnicas para identificar sinais de alerta. O que seriam isso? Seriam sintomas, né, sintomatologia que o paciente apresentaria de que a sua situação é de gravidade. Então, obstrução de vias aéreas, risco à respiração, risco à circulação do paciente, tudo isso representam situações urgentes ou emergentes na dependência da sintomatologia que eu estiver encontrando. Então, a gente vai estar vendo mais adiante, exemplificando que situações poderiam ser essas e que condutas nós devemos ter diante dessas situações. Então, definindo o que seria um serviço de pronto atendimento. Então, seria a unidade de saúde que teria a responsabilidade de prestar o atendimento inicial no ambiente intra-hospitalar. Então, quando nós falamos de pronto-socorro, de pronto atendimento, nós estamos falando de um serviço instalado dentro do hospital para atendimento a pacientes em situação de urgência e emergência. E esse serviço ele vai estar atendendo em diversas ocorrências de natureza diferentes. Então, dependendo da classificação, da especificidade do serviço, nós podemos ter um serviço de atenção pediátrica, de atenção cardiológica, neurológica, enfim, gineco-obstétrica, várias especialidades, mas que o serviço tem que estar claramente categorizado, estruturado, organizado para prestar o atendimento naquela modalidade que ele se classifica. Então, isso também precisa estar de uma forma bem clara para a população, os usuários que vão ter acesso ao serviço de pronto atendimento, eles não devem ter dificuldade para chegar até o serviço, então, deve-se facilitar o trânsito até o serviço de pronto atendimento, a unidade hospitalar deve ser organizada de modo que o acesso seja facilitado e que não haja demora
também na prestação de serviços, uma vez que os pacientes cheguem à unidade de pronto atendimento. Então, para isso, é importante que todos os profissionais que trabalham no serviço de pronto atendimento hospitalar estejam devidamente qualificados para esse treinamento, né, para essa assistência, e que possam também receber periodicamente treinamentos com revisão de protocolos assistenciais. Então, o serviço de pronto atendimento, ele realiza o atendimento inicial, que nós vamos ver mais adiante como que deve se dar essa abordagem, e ele realiza o encaminhamento, se necessário, para as especialidades ou para os serviços que os pacientes, porventura, precisarem. Então, vamos pensar o seguinte: é um serviço de pronto atendimento que não dispõe de uma avaliação neurológica 24 horas e que o paciente chega com uma necessidade desta avaliação, um déficit neurológico importante, ou um trauma crânioencefálico, ou uma necessidade de uma intervenção cirúrgica neurológica, enfim. E aquele serviço não dispõe dessa especialidade. Como então que se daria esse encaminhamento? O paciente recebe o atendimento inicial, recebe as condutas que vão garantir um transporte adequado, né, um encaminhamento adequado, e precisa ser encaminhado com a segurança da vaga e com a segurança da assistência na outra unidade. Então, para isso existe, né, uma rede de atenção em urgências e emergências que estabelece qual é a função de cada serviço e como que se deve dar esse atendimento dentro dessa rede. Nós também vamos discutir isso nessa aula. Todo serviço de pronto atendimento, portanto, ele deve realizar a triagem de pacientes. O que seria a triagem? Seria a avaliação classificando riscos que esses pacientes possuem e a gravidade da necessidade de atendimento. De acordo com essa classificação, o paciente é direcionado para assistência imediata, ou para assistência em poucos minutos, ou para assistência em algumas horas, ou outro serviço, se não for uma situação de urgência. Muitas vezes, a triagem de pacientes, ela é realizada em parceria, né, com o profissional enfermeiro. Então, para que seja realizada a triagem, o enfermeiro precisa estar devidamente qualificado para identificar, como a gente falou agora há pouco, os riscos iminentes de vida ou potenciais de vida e encaminhar o paciente para a devida assistência no determinado tempo que seja o tempo máximo que esse paciente poderia aguardar. Então, é de grande responsabilidade a realização da triagem e muito do cuidado da sobrevida do paciente, da ocorrência ou não de sequelas que esse paciente, porventura, possa vir a desenvolver, depende da realidade, da maneira como é realizada a triagem destes no serviço de pronto atendimento. Os profissionais, então, que compõem, que vão prestar atendimento no serviço de emergência, são plantonistas em várias especialidades, como a gente falou, de acordo com o tipo de serviço, qual é a especificidade daquele serviço. Então, é um serviço de clínica médica, cirúrgica, anestesiologia, pediatria, gineco-obstetrícia, psiquiatria e por aí vai. Na dependência do tipo de especialidade, é necessário que haja uma composição dessa equipe com plantonistas médicos, enfermeiros, pessoal qualificado de enfermagem, que também tenha especialidade naquele tipo de atendimento. Então, é muito importante direcionar a especialidade para que o paciente possa receber, no menor tempo possível, a assistência qualificada, segura, adequada, que isso é crucial no atendimento em urgências e emergências. Então, além da composição dessa equipe, também são esperadas e devem ser trabalhadas competências para a equipe que trabalha no serviço de emergência. Uma dessas competências que vem sendo amplamente trabalhada pelo Ministério da Saúde é o acolhimento. Então, o que significaria esse acolhimento? Seria a recepção do paciente no serviço. E esta recepção,
ela é crucial porque é o primeiro contato que o usuário vai ter com o serviço. Tanto se tratando de urgência e emergência, é crucial para que o atendimento possa se dar com brevidade e adequação à situação do paciente e assim não se perca tempo e na demora para esse atendimento, isso vai trazer repercussões negativas para a saúde do paciente, com o acolhimento para que garanta segurança na qualidade do atendimento e satisfação do usuário. Então, a gente vai estar daqui a pouco definindo melhor o acolhimento e falando de que maneira ele deve se dar nos serviços de urgência e emergência. Garantir o primeiro atendimento. Então, mesmo como a gente falou agora há pouco, não é um serviço com aquela especialidade na situação que o paciente se encontra. Por exemplo, é um paciente vítima de infarto agudo do miocárdio, mas ele foi direcionado para um serviço de pronto atendimento que não tem urgência cardiológica. Mesmo assim, o paciente precisa ter o primeiro atendimento garantido de forma adequada e para isso são necessários, novamente, a presença dos protocolos assistenciais que vão garantir que esse atendimento seja dado com a necessidade e com a qualidade que é importante e depois o paciente, então, é direcionado para o serviço que vai garantir no menor tempo possível, isso é importante, a continuidade da assistência. Mas o que a gente precisa entender é que o primeiro atendimento, ele precisa ser dado no serviço para o qual o paciente primeiro teve acesso. E planejar e avaliar as ações. Então, nenhum serviço, seja de urgência ou emergência ou de qual especialidade ele apresente, vai ter um atendimento de qualidade se não for planejado esse atendimento. Inclusive com simulados, né, de situações clínicas que recorrem naquela unidade, para que a equipe possa estar habilitada de forma a prestar esse atendimento de forma rápida e resolutiva. E avaliar as ações. Então, o controle de qualidade das ações que estão sendo prestadas é imprescindível. Então, não adianta só o planejamento sem a avaliação. Eu preciso garantir, isso é uma função muito importante do enfermeiro que coordena a equipe de enfermagem no serviço de urgência e emergência, que ele avalie as ações prioritárias de enfermagem e possa redirecionar e replanejar as ações que necessitem desse olhar, né, dessa modificação. E, por fim, uma competência esperada para a equipe de emergência, o fortalecimento da gestão e do controle social. Então, nós precisamos retroalimentar o sistema de informação, né, em urgências e emergências. Como assim? Para que a gente possa planejar o atendimento, nós precisamos conhecer o perfil das pessoas que são atendidas nesse serviço. E isso é feito através do fortalecimento da gestão. A partir do momento que eu informo a gestão local, e assim a gestão local vai informar a regional e a nacional, quais os atendimentos que são prestados naquela unidade, qual o tempo de espera que os pacientes levam para ser atendidos, que tipo de atendimento nós mais realizamos ou que ações nós estamos precisando melhorar, aprimorar. Isso eu estou fortalecendo a capacidade gestora daquela unidade e, consequentemente, eu vou estar melhorando o atendimento aos usuários. E o controle social, ele parte do princípio de que o usuário, ele precisa participar das ações, né, no ambiente hospitalar. Participar de que maneira? Dando a sua opinião, a sua avaliação sobre a assistência que foi prestada, que foi fornecida. E assim pode também retroalimentar as ações do próprio serviço. Então, seriam competências imprescindíveis que nós precisamos estar trabalhando. E aí nós vamos nos perguntar, como podemos garantir a qualidade no atendimento em urgências e emergências? Respeitar os direitos dos usuários é um aspecto extremamente importante. Então, mesmo que o paciente não tenha, e isso é comum em situações de urgência, a capacidade ou a condição física de compreender as informações ou que a situação necessite de um atendimento tão rápido que eu não possa informar
detalhadamente o que está sendo feito com o paciente. Eu preciso fazer isso tão logo ele possa compreender, ou tão logo isso possa ser possível também, dependendo da situação do paciente, ao usuário e aos familiares. Então, nós precisamos informar o que nós estamos fazendo, que procedimentos o paciente vai receber, para onde o paciente vai ser encaminhado, quais serão os exames que ele vai necessitar, quais o parecer clínico, cirúrgico, enfim. Todas essas informações representam direitos do usuário e de sua família. E que, uma vez garantidos, a assistência também tende a ocorrer de uma forma mais qualificada, porque vai haver uma segurança no serviço que está sendo prestado. Garantir conforto, garantir privacidade e direito à informação que a gente acabou de conversar. Então, mesmo em situação de urgência, em situações de emergência também, e especialmente, nós precisamos garantir a privacidade do paciente durante o atendimento. Expor o menos possível, o mais rápido possível, né? E proteger essa exposição também é uma obrigação do profissional de saúde que está prestando a assistência. Possuir uma assistência resolutiva. Então, não adianta só a gente dispor do serviço de pronto atendimento, mas não dispor de equipe, material, medicamentos, equipamentos para resolver a situação de saúde que o paciente apresenta. Então, quando a gente fala em rede de assistência, em rede de urgência e emergência, a gente fala da atenção básica, do pré-hospitalar, do intra-hospitalar e do atendimento no pós-hospitalar, no intradomiciliar. Então, todos esses serviços, eles devem estar integrados de forma a garantir uma assistência resolutiva, que realmente consiga tirar o paciente da situação de agravo e dar uma continuidade nas outras, nos outros locais para onde esse paciente vai ser direcionado. A ambiência adequada, então a estrutura física bem iluminada, ventilada, os materiais, equipamentos, medicamentos devem estar organizados de forma a rapidamente o profissional encontrar esse material. Por exemplo, a equipe de enfermagem vai estar sempre à frente da punção venosa no serviço de urgência e emergência e em vários outros serviços. Então, nós precisamos estabelecer um acesso venoso de qualidade, um gelco calibroso que garanta grandes volumes de infusão, geralmente em situações de emergência, e para isso nós vamos precisar ter o dispositivo correto no tempo hábil. Se nós não dispomos de uma organização do serviço, de forma que esse dispositivo, no caso o abocate, esteja de uma maneira que eu rapidamente tenha o acesso, isso vai retardar, demorar no atendimento ao paciente, o que trará certamente implicações danosas para a assistência. Então, a gente, quando pensa em ambiência, eu penso desde como o acesso ao paciente vai se dar, minimizando riscos de queda, minimizando riscos ocupacionais, tanto para quem está trabalhando, como os riscos ou agravamento à saúde para o paciente, como a ambiência ela perpassa pela disposição dos materiais nesse ambiente de emergência. Então, geralmente eles precisam estar, os materiais, bem etiquetados, guardados em gaveteiros ou depósitos limpos, identificados o que é que eu disponho ali, a quantidade de material que eu tenho ali, cada material, item a item e a quantidade destes, e importante garantir também a reposição deste material. Então, utilizou determinado dispositivo, tão logo seja possível, aquilo precisa ser reposto, porque eu posso precisar em questão de alguns minutos, horas, novamente. E se o material não estiver lá, também vai haver uma defasagem, uma dificuldade, um prejuízo na assistência. Profissionais devidamente qualificados, nós já conversamos a importância, e revisar periodicamente os protocolos assistenciais. Então, protocolos assistenciais, eles representam o quê? Eles representam a rotina e as normatizações para cada procedimento que é executado, no caso, no serviço de urgência e emergência. E qual é a finalidade disso? Padronizar. Tanto padronizar
porque aí vai evitar que cada um faça a sua maneira, né? E, cada profissional vai trabalhar de uma maneira já padronizada, já pré-estabelecida. Geralmente, esses protocolos, eles são amplamente estudados para serem, então, elaborados com a participação de todos os profissionais que trabalham naquela equipe. E não adianta apenas ter o protocolo, mas qualificar os profissionais que trabalham na urgência e emergência para o uso daqueles protocolos. Então, isso favorece a utilização de protocolos revisados periodicamente, vai favorecer uma assistência também qualificada e resolutiva. E muitas vezes até a repetição de procedimentos ou a demora para a realização desses.